Alexandre, deixa eu começar contigo. Aquela história, a gente trouxe aqui, inclusive na programação da CNN Brasil, uma apuração de que o Lula diz, olha, nunca precisei associar política com religião nessas décadas que tenho, né, de vida política, mas é aquela história também, né, se os adversários fazem, não vai deixar ganhar terreno, é mais ou menos por aí? Olha, eu vou ter que voltar a esse tema, eu acho que a gente tem que voltar quantas vezes for necessário. Existe uma confusão entre, primeiro, um proselitismo político no sentido de conversão, né? Quer dizer, o sujeito que usa a plataforma para tentar chamar fiéis para a sua religião. Não é isso que está em jogo. Você também tem o risco de uma teocracia, também a gente não vê no radar nenhum candidato, seja Bolsonaro, seja Lula, querendo impor algum tipo de religião, seja qual for. Mesmo acreditando que nem todas partem do mesmo princípio. O Brasil tem uma tradição desde a sua fundação, desde a primeira missa rezada lá, quando Pedro Álvares Cabral chegou. Você tem uma tradição cristã católica no país, com todo respeito a todas as outras religiões, mas também existem tradições, da mesma maneira que nem todas as línguas são iguais. Você respeita quem fala alemão, quem fala japonês, quem fala finlandês, mas a gente fala português. É a nossa tradição, é a nossa língua. E da mesma maneira que a gente tem uma tradição linguística, a gente tem uma tradição religiosa. Então, ela não é equivalente, mas todas deveriam ser respeitadas. E como ela é a religião que é a fé de grande parte dos brasileiros, da maioria esmagadora, faz sentido que haja algum tipo de aceno da relação do político com o eleitor. O que esse político imagina em relação à religião, não por nada, mas é porque o próprio eleitor está demandando isso. A gente só está discutindo isso agora porque o eleitor está se mostrando sensível a esse assunto. Ao mesmo tempo, a gente tem um fenômeno no Brasil, porque, olha, vamos lá, você tem o cristianismo, dentro do cristianismo você tem catolicismo, você tem o protestantismo, você tem vários, né? Dentro do protestantismo você tem o chamado neopentecostalismo, né? Sem entrar em uma discussão maior religiosa, mas o pentecostalismo vem de Pentecostes, aquela língua de fogo do Espírito Santo que desce nas pessoas e tal, e torna aquelas pessoas ungidas pelo Espírito Santo e no mundo estão de posse de uma missão para realizar uma missão muito específica, né? Então, você tem pastores que, em nome dessa suposta missão que ele recebe direto do Espírito Santo, de dizer, por exemplo, em quem a pessoa tem que votar, em quem que tem que casar, que roupa tem que usar, enfim, o que não é a visão cristã de todos os cristãos, não é a minha, não é dos católicos, não é de um monte de gente, mas especificamente em algumas denominações que estão dentro desse guarda-chuva conhecido como neopentecostalismo, o pastor tem uma influência muito grande em decisões do dia a dia daquela pessoa. E uma das decisões é em quem vai votar, porque, em tese, estaríamos numa batalha espiritual contra o diabo, e em quem você vai votar, por exemplo, ajuda na batalha de Deus contra o diabo na terra. E isso tem problemas. Uma coisa é a fé da pessoa, todo o direito de expressar a sua fé. Outra coisa é quando você vê essas verdadeiras máquinas muito organizadas, de denominações religiosas organizadas como empresa, hierarquizadas como empresas, com faturamento de empresa, com treinamento dos seus pastores como se estivesse numa grande organização empresarial, e que com faturamentos realmente altíssimos, e que tem dentro dessa relação com os seus clientes /fiéis essa coisa da indução do voto. Então, eu acho que é um fenômeno que a gente tem que tomar
cuidado, tem que ficar de olho. Ninguém tem que proibir nada, ninguém tem que cercear nada, mas é um fenômeno sociológico que precisa ser estudado com toda empatia, sem autoritarismo, sem esnobismo, sem tratar no caso, o evangélico, o neopentecostal, como alguém diferente de você. Ele é igualzinho a você, não é porque você tem uma fé diferente que ele é superior ou inferior, ele tem a fé dele que merece todo o respeito. Mas essa influência do pastor no seu rebanho, né? Em termos de que, quem é o candidato de Deus? O candidato de Deus é esse aqui, vota todo mundo nele. E você tem, pelas pesquisas de opinião, medido a quantidade de fiéis que seguem essas orientações dos pastores, que acabam seguindo uma orientação da direção lá das suas igrejas, que, por fim, tem relações muito próximas com políticos, próximas às vezes até demais, aí eu acho que vale algum tipo de discussão. Então, os candidatos devem se posicionar, porque a fé é um assunto importante, sim, o respeito a um código moral que vem da religião é importante. Esse também é uma distinção importante que tem que ser feita. Não é porque alguém se diz cristão que necessariamente vai querer impor que todo mundo é obrigado a ir à missa no domingo, ou todo mundo é obrigado a se batizar, entendeu? Não tem nada disso. O sujeito está dizendo, olha, eu, por exemplo, sigo os 10 mandamentos, eu acredito no valor de alguns sacramentos, como o matrimônio, enfim. O sujeito tem algumas regras morais para ele, né? Não quer impor isso a ninguém. E dentro dessa visão de mundo, o eleitor acha que isso é um indicativo. Se aquela pessoa tem um sistema moral, ético, que gera algum tipo de identificação e identidade com ele. Até aí, tem problema nenhum. O problema vai quando você instrumentaliza esse discurso para induzir o voto, criando essa história de que um é de Deus, outro é do demônio. E aí tudo que você fala, você invoca, por exemplo, João 8,32 e diz que a verdade vai libertar, mas qual verdade? A verdade que eu estou falando. E aí você tem um político se apropriando da verdade, que é Jesus. Quem está na Bíblia, que é a verdade, a palavra, e está dizendo que ele representa a verdade na terra, é Jesus Cristo. E aí quando um político resolve bancar Jesus Cristo, isso é tudo menos cristianismo, e aí sim a gente precisa tomar cuidado.